É isso, gente. É eita atrás de eita, meu povo. Tudo sobre BBB 22 aqui neste canal. Fica com a gente. Tem paredão em andamento. Então vamos resumir brevemente tudo que rolou nesta madrugada. Eles entraram, galera. Gustavo e Larissa entraram na casa mais vigiada do Brasil. Foram aprovados por 52,77% dos votos. O público decidiu, autorizou a entrada aí dos dois vidraceiros na casa mais vigiada, gente, no BBB 22. Apenas 10 milhões de votos. Deram apenas uns votinhos ali só para dizer, mas votaram, né? Votaram a favor da entrada dos dois, comemoraram, ficaram felizes da vida. Paredão. Pedro Scooby imunizou DG. Scooby e Paulo André imunizaram DG, né? Não era segredo para ninguém. E o Scooby escolheu o Paulo André para ficar lá com a outra imunidade. Jade Picon indicou o Arthur Aguiar ao paredão. Gostaram da indicação de Jade? Não era novidade também, já tinha declarado que ia no Arthur e foi mesmo. Pela segunda liderança e pela segunda vez, Jade indica Arthur Aguiar ao paredão. Pode ter jogado um voto fora, mas não queria se indispor com outra torcida, nem com outra pessoa lá dentro. No caso, o Lucas, tá? Então optou por indicar o Arthur. Natália recebeu 6 votos e foi ao paredão pela casa. O Lucas segue sendo o único que vota em Thiago Abravanel, hein? Vocês querem Thiago no paredão? Então, torçam aí para que o Lucas se torne líder. Eu tenho a oportunidade de puxar o Thiago para o paredão. A Casa de Vidro votou na Bruna, despertou a fúria aí da mulher, ficou brava, né? Falou que agora vai com tudo, vai aparecer no jogo. Eita, será que vem aí, Bruna? Porque eles alegam, obviamente, o que a gente já sabe, né? Que tem muita gente sendo poupada lá dentro, enquanto que a casa está batendo sempre nos mesmos. E aí, gente, o negócio tende a pegar. Já deu aquela movimentada boa. O Dedo Duro revelou que a Bárbara teve que revelar ali que votou no Lucas. A Laís teve que revelar em quem votou. Aliás, a Laís perguntou aí pro DG em quem ele votou. Teve a chance, né? E descobriu que ele votou nela. A Lina também foi sorteada para descobrir o voto de alguém. Pediu para saber o voto do Paulo André. Descobriu que ele também votou nela. DG foi sorteado para descobrir o voto de alguém. Pediu para que o Vini revelasse seu voto. E aí veio o maior climão, né? Ele revelou que votou na Natália. E a Natália teve a chance do contragolpe. Disse que não ia puxar Vini porque o que era dele, de certa forma, tá guardado. Não ia puxar ele, que não era o momento não, tá? E ela puxou a Laís pro paredão, a Natália. O Arthur puxou a Bárbara. A Natália tirou aí a opção do Arthur, que era a Laís, e ele teve que puxar a Bárbara pro paredão. No bate-volta, se enfrentaram Bárbara, Laís e Natália. O Arthur não poderia participar da prova, né? E quem conseguiu se livrar do paredão foi Laís. Aí o paredão acabou sendo formado. Arthur, Bárbara e Natália no paredão, gente. Já vamos falar das enquetes atualizadas, tá? Nesse meio tempo, rolou uma conversa, um papo lá entre a Jade e o Arthur. Chegou nela para perguntar a respeito da indicação. E ele disse o seguinte, que no fundo ele tinha esperança dela indicar uma outra pessoa, já que o argumento da Jade era ter uma resposta no outro paredão. E ela teve uma resposta, ele voltou do paredão. E aí? Como assim? O Tadeu falou, né? Foi bem claro no que ele disse. Eu voltei. Em outras palavras, o Arthur estava falando. Eu voltei, não tive risco de sair. Ele foi bem claro. Jade falou que está seguindo seu coração e que o seu coração diz para ela não arriscar em outra pessoa, não, nesse momento do jogo. E foi por isso que ela indicou o Arthur. Parece que não vai mudar de opinião a Jade, mesmo que o Arthur volte de 10 paredões, né? É o que está aparecendo. A Larissa colou na Jade já, hein? Quer ter um papo mais íntimo, mais chegado ali com Jade. E a Jade convidou a moça para o almoço do líder. Inclusive, Larissa foi flagrada aí, rindo, depois do paredão ter sido formado, hein? Rindo escondidinha ali. Será que ela gostou da Bárbara no paredão? Estão falando que a moça quer, por A mais B, aí ocupar a vaga, né? Ocupar o lugar de Bárbara ali no coração de Jade, ali no cantinho, ao lado de Jade. Provavelmente vai ter essa chance se a Bárbara for
eliminada. A Eslovênia chorou, gente, ficou abalada depois da formação do paredão do que foi dito a respeito de algumas pessoas estarem sendo perseguidas na casa. Inclusive, a Natália, a própria Slo, chegou à conclusão de que ela pode estar sendo uma perseguidora, perseguindo a Natália, tá? No Lollipop, a Maria chegou à seguinte conclusão, de que podia ser pior o paredão, né? Que a Natália podia ter se livrado. Xiii. A Maria com ranço de Natália e muita gente com ranço de Natália. A Bárbara também chorou demais, a moça, não aguenta mais chorar. E foi consolada por Laís e criticou o Arthur, aproveitou para criticar. O Arthur disse que nunca votou nele e que ele chega lá nas pessoas, nos amigos dela e quer combinar as coisas, fazendo de conta que ele quer ajudar, mas na verdade era isso aí que ele pretendia fazer. E a Laís concordou com Bárbara, tá? Enquanto isso, a Larissa acha que ou o Arthur ou a Bárbara serão eliminados, ou um ou outro vai sair neste paredão. Bárbara chorava, dizendo que está cancelada. A Jade chegou ali para conversar juntamente com ela e com Laís, e elas falaram da Eslovênia também, né? O fato da Slo ter se voltado lá pro lado do Arthur. E agora tá lá chorando as pitangas, né? A Natália falou a respeito da Lina, e ela acha que Lina não é leal. Coisa que tá preocupando uma galera aí, tá? Não gostaram desse posicionamento da Natália, não. Bárbara tentou fechar uma aliança ali com Natália, tá? Pedindo para elas unirem as forças, as torcidas contra o Arthur. Natália, no primeiro momento, ficou assim. Não sei se vai aceitar a proposta da Bárbara, não. Ah, e falando ainda em Bárbara, ela falou aí da decisão do Arthur no contragolpe, né? Na conversa com a Natália, ela falou que o Arthur não queria colocar ninguém forte, não ia colocar ninguém forte, né? Porque ele tem medo aí das torcidas. Inclusive, não colocou a Bruna por medo do público e da Ludmilla. Eita lasqueira. Mostrando que este programa é feito de reviravoltas. A Maria consolou o Arthur, gente. Olhem só, tiveram um momento ali bem fofinho, bem juntinhos, né? E ela, sendo muito solista, muito companheira, ficou ao lado de Arthur. Essa cena reverberou, hein? O que vocês acham dessa união? Shippam esta amizade? Arthur falou pra moça que não podia puxar ela pro paredão, porque eles já zeraram o jogo. Tá tudo zerado, tá tudo ok, tá tudo certo. Enquanto isso, a Laís criticava a Natália lá no quarto e ela acha que a Natália não é confiável porque oscila muito. E ela acha também que a Natália só puxou ela no contragolpe por influência, tá? Pelo que o Gustavo falou lá no ao vivo. Eita, rolou troca de farpas e um climão entre Vini e Natália. Lembrando que foi revelado aí que o Vini votou na Natália lá no Dedo Duro e a moça deu aquela resposta para ele, né? Ele foi se desculpar, mas ela não quis saber. No fim das contas, os dois acabaram sendo irônicos um com o outro. Rolou um clima ali meio passivo, agressivo. E ficou dito que é óbvio que agora eles são inimigos declarados, né? Ficou subentendido que ficou muito claro aí para a Natália que o Vini vota nela sempre que precisar, sempre que for necessário. E ela não quis saber das desculpas dele, não. Diz que já esperava, mas que ela queria ser surpreendida. Que no fim o Vini, num jogo que nem tá tão estreito, optou por lhe abandonar, né? Por abandoná-la sem nem precisar. E que ele só fez isso porque ele quis mesmo. Na área externa, a Maria relembrou o que a Natália falou pro Vini no ao vivo e riu a respeito disso. Debochou da fala da Natália, enquanto que a Bruna tava lá na área externa também falando mal da Natália e acha que a Natália tá com o peito cheio, tá se achando e só fez o que fez ali no ao vivo por influência da casa de vidro, por influência ali do que os meninos falaram, tá? Ah, ainda falando em Natália, ela prometeu causar no jogo da discórdia de hoje. Disse que vai com tudo, vai se preparar, vai bem gostosa, pode até chorar rios, mas que vai falar tudo que ela quer falar, tá, gente? O Gustavo já decidiu que vai pro quarto grunge, né, que é o quarto lá das comadres, enquanto que a Larissa decidiu ir pro quarto colorido. Então, os vidraceiros em lados opostos do jogo, provavelmente, hein, gente? A Slo ainda continuava remoendo o fato de poder, né, estar sendo vista como perseguidora da Natália. Continuou chorando e falando dessa história. Em uma conversa com o Lucas perguntou para ela: você votou na Natália no paredão passado? Ela falou:
Não, ela estava imune. E no outro? Sim, e no outro também. Aí o Lucas soltou um PQP, né? Porque assim também não dá. E a Slo tá com esse pensamento aí, tá com medo de estar perseguindo a Natália, mas sempre alega que tem os seus motivos, né? Para votar na Natália. Vini foi levar a conversa que teve com a Natália lá pro Eli e para outras pessoas do quarto colorido. E eles voltaram a criticar Natália. Vini disse que a Natália é uma pessoa que não sabe ouvir, que o ponto forte dela não é ouvir. E o Eli disse que nem interpretar, que a Natália não sabe nem ouvir, nem interpretar, tá? Teve mais, gente. A Bárbara, enquanto isso, fazia a caveira do Arthur pela casa e falou com as comadres a respeito do Arthur ficar lá no quarto colorido, perguntando se elas iam na Natália e na Jessie, né? Se elas iam votar na Natália e na Jessie. Ou seja, Bárbara, fula da vida com Arthur, se tornou rival de Arthur, declarou guerra a ele. A Laís e a Eslovênia chamaram a Natália para conversar sobre a imitação do macaco, que inclusive foi mostrada ontem na TV. E aí esse assunto acabou sobrando só para a Bárbara, né? Mas as outras também estavam na conversa e no fim acabaram se entendendo ali, entendendo que não foi a intenção de ninguém e que realmente foi um mal entendido, tá? A Laís, no quarto colorido, voltou a falar do DG, falar que ele recebeu massagem dela, né, que ela fez massagem nos pés dele e que mesmo assim foi votada por ele e que a Natália chama ela para dançar nas festas e mesmo assim puxou ela para o paredão. Jade disse que festa não é parâmetro, tá? Nesse interim, Luana Piovani alfinetou o Boninho, tá? Nos stories, ela disse que viu maldade naquele comentário feito por Boninho sobre ela não autorizar os filhos de aparecerem no vídeo do anjo. Viram maldade, gente? Eita lasqueira. Teve mais, meu povo. As comadres tretaram, principalmente Lina e Natália, se desentenderam nessa madrugada, porque elas não aturam mais o jeito da Natália, não aturam mais a convivência com a Natália. Tá ficando complicado, tá ficando difícil para elas, viu? Discutiram bastante, a Jessie tentou acalmar os ânimos ali, depois de uma longa discussão, a Natália se retirou, simplesmente deu as costas, porque disse que não ia ficar ali sendo alfinetada por elas, não. Clima pesado, hein? Depois a Lina aconselhou a Jessie a ir conversar com a Natália, e a Jessie foi, para não deixar a Natália sozinha, só que a Lina parece estar bem decepcionada com a Natália. Rolou clima tenso também, gente, entre Bárbara e Pedro Scooby. Isso mesmo, lá no quarto líder. Tudo porque o Scooby resolveu brincar e alfinetar que os jogadores, os estrategistas estão no paredão. E aí ele falou, Arthur e Bárbara, os dois no paredão. Que estratégia é essa? As estratégias tudo falha. Estão falhando as estratégias. A Bárbara não gostou, foi pra cima dele com tudo. Falou, a gente foi pro paredão com um voto, a gente não foi pela casa, ele tá falando merda. Falou que o Scooby queria lhe provocar. E ele falou, nossa, que loucura, ela tá falando sério mesmo. Depois ele descobriu que a Bárbara tava falando sério. E aí a Bárbara pediu que ele não brincasse mais com ela dessa forma. Ela falou que não brinca, ele falou, né, o Scooby que não brinca, mas também ela não vai brincar com ele, que ela não venha brincar com ele. E aí o clima continuou, porque Paulo André repercutiu lá a volta da Laís, gente, do bate-volta, né? Quando ela escapou do paredão. E usou as palavras que a Laís não teria dito naquele momento. E aí a Bárbara falou que os meninos estavam tentando colocar palavras nas bocas delas, tá? Mais uma discussão entre PA, Bárbara e Pedro Scooby. E para piorar as coisas, o Scooby comparou a Bárbara com a Sara Andrade do BBB 21. E aí o Scooby perguntou em qual semana a Sara saiu, e Bárbara disse que ela não é Sara, que ela é Bárbara. Aí Thiago falou que Bárbara saiu na quinta, Sara saiu na quinta semana, né? Errado, saiu na nona semana, como já vimos aqui. E Scooby então falou para Bárbara se acalmar, porque talvez ela não saia essa semana, saia na próxima. Mas alfinetadas, hein? O Scooby tá de olho na Lina, tá de olho no jogo da Lina e tem a Lina agora, provavelmente, como seu principal alvo. Encasquetou com Lina, tá? Rolou uma conversa também entre o DG, a Jessie e a Natália. E nesse papo aí, ele ficou surpreso ao saber que as meninas não combinam votos para se protegerem e falou para elas fazerem isso. Jessie falou que elas até tentam, mas acabam não se entendendo. Na conversa também a Natália fez uma proposta para o DG de uma possível união entre as pessoas pretas da casa. Ele falou que quer
pessoas pretas na final, mas que ele não quer levantar essa coisa das pessoas pretas estarem sendo desmerecidas dentro do programa. Ele não quer levantar essa bandeira. A Natália falou que levanta sim e a Jessie concordou com a Natália, tá? Rolou um climinha ali, o pessoal já tá incentivando um possível casal, Laís e Gustavo, tá? Acabou que no momento ali de dar boa noite, os dois se abraçaram e aí Paulo André já começou beija, beija e coisa e tal. Será que vem aí esse casal, gente? A Laís já deixou claro que ficaria com o rapaz sim, né? Basta saber se ele vai querer, se vai rolar beijo aí. Quem sabe na festa de quarta-feira, não sei. Ah, a Laís tá achando a Maria meio estranha, meio esquisita, comentou isso lá no quarto da líder. E a Bárbara concordou, inclusive citou que viu a Maria lá encostada no Arthur, né, abraçadinha do lado dele, com a cabeça no ombro dele, e que pensou que isso não é possível. Que Bárbara disse que vai perguntar para as pessoas se elas estão do lado do Arthur, porque se elas estiverem, aí ela não vai estar com as pessoas não, vai se afastar dessas pessoas que estiverem com o Arthur. E ainda falando em Bárbara, ela chorou, né, saiu do quarto chorando, do quarto do líder, sentou ali na escada e aproveitou para ouvir a conversa do Thiago, do DG e do Scooby, que estavam falando sobre o Arthur. Depois a Bárbara levou a conversa lá para as meninas no quarto. E aí ela falou que o Scooby estava criticando o Arthur por reagir mal quando não é chamado para o almoço no Anjo, quando vai para o paredão, que o DG concordou com o Scooby e que o Thiago defendeu o Arthur, né? Dizendo que cada pessoa tem uma forma de reagir, meu povo. Eita, todo mundo desesperado, querendo se salvar, e as plantinhas agora incomodadas porque estão se sentindo ameaçadas, né? Podem virar alvo, principalmente por causa do pessoal da Casa de Vidro. Ei, gente, vamos falar então das enquetes atualizadas? Quem vai sair neste paredão? Arthur, Bárbara ou Natália? Aqui no nosso canal tá assim a enquete, gente. Arthur e Natália tem apenas... A Natália tem 7% de rejeição, o Arthur apenas 8%. E a Bárbara disparada, né? Tem 85% para sair. Lembrando que a votação é para eliminar e não para ficar, tá? No UOL tá desse jeito, atualizado, enquete atualizada do UOL tá assim, gente. Arthur tá em terceiro com 6,69%. Natália em segundo com 15,95% e Bárbara também disparada para sair, tem 77,16% de rejeição. No Votalhada, que é o apanhado das enquetes dos sites, YouTube e Twitter, tá assim, galera. O Arthur tem 6,98%, a Natália tem 8,13% e a Bárbara 84,89% para sair. Então, de acordo com a unanimidade, quem sai é a Bárbara, concordam? É eita atrás de eita, meu povo. Lembrando sempre que aqui neste canal a gente está trazendo as novidades do BBB 22 para vocês. Então se inscrevam aí, deixem seu like, comentem, compartilhem, tá? Tem vídeos aqui, gente, todos os dias, toda hora com os resumos, né, os principais acontecimentos aí do programa, e também tem um ao vivo, que é o que a gente faz agora, interagindo, né, batendo papo com vocês. Tem ao vivo de manhã, por volta das 9h30 da manhã. Hoje a gente demorou um pouquinho mais, porque tinha um tanto de coisa aí para falar para vocês, tá? E eu gosto de deixar as coisas sempre na ordem cronológica, bonitinho, para vocês não se perderem. E tem ao vivo à tarde também, por volta das 17h, 17h30 também, tá, galera? E nesse meio tempo tem os resumos, tá, gente? Resumos rápidos, objetivos, com tudo que tá rolando, com tudo que tá acontecendo no reality. Então se inscreve, se você puder compartilhar, compartilhe também, deixa seu like aí e pode comentar também à vontade. Aqui a gente está aberto às opiniões de vocês, tá?